Depois do método, o meu faturamento aumentou em mais de 30%. E também depois do método, a minha lucratividade ela superou 84%, algo que eu não imaginava. E o meu caixa agora não está mais negativo. Olá, você empresário e empresária que está me ouvindo aqui. Essa aqui é mais uma entrevista que eu vou fazer com um aluno do Método de Gestão 365, que aplicou o método e teve resultado relevante na empresa. Hoje eu estou com um aluno aqui muito especial que chama-se Rubens, que vai se apresentar já já, né? E que aqui o objetivo dessas nossas entrevistas é fazer com que você que tem uma pequena e média empresa, depois de ouvir o Rubens falar, você se motive a entender que você também pode mudar a sua vida como empresário. Se você estiver vivendo alguma dificuldade financeira hoje na sua empresa, seja de faturamento, de venda, de lucratividade, de dinheiro no caixa, você também pode dar uma virada na sua empresa e estabelecer um negócio que tem solidez financeira. Né? E aqui também o objetivo é você entender exatamente o que o Rubens fez, qual foi as técnicas que ele aplicou com o método para que ele conseguisse o que ele conseguiu. Bom, então a primeira coisa que eu quero fazer aqui, Rubens, é agradecer pela sua disponibilidade, estar aqui, né, conosco hoje, cedendo essa entrevista, com o objetivo aqui de ajudar outros empresários, né, pequenos e médios. Então, a gente sabe que a vida de um pequeno e médio empresário é muito corrida no dia a dia, então o fato de você estar aqui, eu já lhe agradeço antecipadamente. E aí eu já vou lhe fazer a primeira pergunta. Eu vou pedir para que você, na verdade não é bem uma pergunta, eu vou pedir para que você se apresente, conte um pouco o que é que sua empresa faz, onde é que você está localizado, né? Quantos funcionários você tem. Fala um pouco aí da sua empresa, Rubens, por favor. Minha empresa tem 5 anos que a gente abriu, né? Eu tenho um funcionário. Eu trabalho com comunicação visual, então eu ajudo a loja a vender mais no ponto de venda. Então eu ofereço peças de divulgação de preços, de divulgação de ofertas, de informações, que faz com que o cliente ele consiga enxergar, né, os pontos, as ofertas, as vantagens daquele estabelecimento. Legal, Rubens, entendi. E me fale uma coisa, como é que surgiu essa ideia de você trabalhava antes em outras empresas, como é que surgiu essa ideia de abrir uma empresa, de onde é que veio isso? Bom, eu já tenho mais de 30 anos de varejo. Eu comecei com 14 anos, trabalhar bem cedinho, e sempre foi o segmento de supermercado. Aí comecei a trabalhar como empacotador, e eu comecei a me interessar por essa área de marketing, né? Porque sempre gostei dessa área de desenhos e divulgação. Aí fiz um curso de design, né? Sou designer gráfico, e eu decidi entrar nesse ramo. E que eu já trabalho, aí consegui trabalhar no Lopes, né, como supervisor de comunicação visual, e trabalhei lá por mais de 15 anos. Aí foi aí que eu consegui ganhar a minha bagagem, né, conhecendo como funcionava essa área, né, criando comunicação visual das lojas, padronização, e eu decidi depois ter o meu próprio negócio, né, com todo o conhecimento que eu tinha, de poder passar esse conhecimento para outras redes também. Muito bom, muito bom. Legal. Bom, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Como é que você conheceu o método de gestão 365, que você é aluno do método, e como é que você me conheceu? Bom, eu já estava procurando alguma ajuda, né, porque eu estava uma crise financeira, né? E eu estava procurando cursos de gestão financeira mesmo. E foi buscando na internet que eu vi um dos seus vídeos falando como melhorar, né? As vendas e o resultado, e eu decidi experimentar, né? Foi dessa forma. Quer dizer, você queria resolver um determinado problema que sua empresa tinha, uma dificuldade que você estava vivendo, que, pelo que você falou, era uma dificuldade. Você queria melhorar a gestão financeira da empresa. Essa foi a motivação maior para você entrar no programa, ou teve um outro motivo, tinha um outro problema ainda maior que você queria resolver? Era mais isso mesmo, né? E eu fiquei curioso vendo seus vídeos, né? Tudo que você estava oferecendo, então eu decidi ver mais de perto, né? Bom, agora eu vou lhe fazer algumas perguntas, Rubens, que são o que eu chamo obstáculos que se passam na cabeça dos empresários na hora que eles querem entrar num programa como esse. Eles já decidiram que querem entrar, mas aí se passa um monte de, sabe, de objeções, obstáculos na cabeça dele, que provavelmente algumas delas se passaram também pela sua cuca naquela ocasião. Então, minha pergunta para você é o investimento para você, o que que você achou dele? Ele era realmente uma barreira, não era? Se era, como é que você superou isso? Fala um pouco sobre
o investimento que você precisou fazer para entrar no treinamento? Não, investimento no treinamento, em si, o valor eu não achei alto, mas eu, naquele momento, não tinha muita condição de pagar por ele. Tanto é que eu ainda fiquei meio relutante, né? Até eu me inscrevi no último dia, até falei contigo, eu estava já vencendo o prazo para me inscrever, né? Mas eu decidi encarar, porque eu decidi que valia a pena, né? Alguns investimentos valem a pena, que a gente está fazendo algo para o futuro, né? Então, eu decidi arriscar, né? Estava valendo a pena, porque às vezes a gente coloca a empresa no automático, né? E a gente não percebe algumas coisas. E hoje eu entendo que são os pequenos detalhes que fazem a gente crescer. Nisso, o curso ajudou bastante, o treinamento, né? Ajudou bastante. Você chegou a ter um receio de que o treinamento poderia não servir para a sua empresa, para as características do seu negócio? Isso lhe passou pela cabeça? O que passou pela cabeça é o que você falou no começo do curso, né? Isso não é para mim. Então eu falava, "Ih, não vai dar certo, né? No começo a gente tem esse receio, né? Será que eu vou conseguir fazer tudo que o treinamento pede? Será que eu vou conseguir seguir os passos? Então, no começo sempre tem esse tipo de receio. E aí já vou emendar outra pergunta, então, porque essa é uma coisa que se passa muito pela cabeça dos empresários. Eles acham que por não ter formação na área, ou na área de administração, ou na área de gestão financeira, eles não vão conseguir acompanhar o treinamento, que acham que pode ser muito complicado. E qual a avaliação que você faz depois, né, de ter estudado o método? Você achou que ele é complicado, é simples? Qual é a avaliação que você faz disso? Não é difícil, é simples, inclusive, né? Você ficou com receio de que pudesse ser algum fake da internet? Porque a internet está cheia de gente prometendo milagre que vai mudar o mundo, né? E você vê na hora H não tem nada ali por trás. Isso lhe deu algum receio também? Sim, com certeza. Porque eu vi vários, né, anúncios parecidos com o seu. Inclusive, sempre, como eu sempre estou seguindo o seu treinamento, a própria rede social acaba indicando outras coisas parecidas, né? E sempre tá aparecendo algo e eu fico assim cismado, né? Será que ele tem o conhecimento que tem o Tederaldo também, né? Então fica o receio realmente. No começo eu tinha bastante. Como é que você superou esse medo de não ser fake? Foi quando eu fui acompanhando as aulas. Quando eu fui começando a acompanhar as aulas, fui comparando com a minha empresa, comecei a falar, olha só, faz sentido, né? Olha, como eu não tinha percebido isso antes. Aí eu fui começando a perceber que valia a pena ir mais a fundo. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta que os empresários adoram ouvir, né? Porque é uma pergunta relacionada a números, aos ganhos financeiros que sua empresa teve depois de aplicar o método. E todo mundo quer saber sobre isso, na verdade. Então, eu vou fazer uma pergunta sobre três números. Normalmente eu faço sobre três números: sobre o faturamento, os ganhos que você teve em relação ao faturamento, sobre a lucratividade da sua empresa, os lucros, lucratividade, e sobre o dinheiro no caixa. E aí você pode responder isso já de maneira consecutiva, ou você pode responder cada uma parte dessa separadamente, como você achar melhor. Então, a pergunta é, como é que ganhos você teve em relação ao faturamento? Não é? Que ganhos você teve em relação à lucratividade da sua empresa e que ganhos você teve no dinheiro do caixa, né? Como é que isso tudo era antes e como é que ficou depois de aplicar o método? Depois do método, o meu faturamento aumentou em mais de 30%. E também depois do método, a minha lucratividade ela superou 84%, algo que eu não imaginava. E o meu caixa agora não está mais negativo. Realmente, viu, Rubens, é impressionante. E, né, como é que aumentar a lucratividade de um negócio em 80% é um negócio assim que para quem ouve, às vezes é inacreditável, né? E aí eu faço uma pergunta para você, bem direta aqui, para você ajudar quem está nos ouvindo. O que é que você fez? Eu sei que você aplicou o método, mas o que é que você fez exatamente para conseguir resultados tão bons financeiramente? Você melhorou os três números. Você melhorou o faturamento, você melhorou a lucratividade muito, e você melhorou o caixa, né, que é digamos, o nosso, né, o nosso ar, né, é o ar que a gente respira. O que você fez? Conta aí para a gente assim, não precisa detalhar tudo em poucas palavras. Bom, eu ajustei minhas compras, ajustei minha margem de lucro e ajustei meu processo de trabalho. Mais uma pergunta, Rubens. Como é que era a gestão da sua empresa, a administração do seu negócio antes do método
E como é que ficou a administração da sua empresa depois do método? A minha administração antes do método, ela ia meio que no automático, né? Porque eu faço muito trabalho externo, então eu ficava muito pouco no escritório. Então eu não tinha aquela disciplina de olhar os números de uma forma muito mais analítica, né? Então as coisas eu só olhava no fim do mês. Então no fim do mês que eu falava, meu Deus, está ruim, tem que melhorar, ou foi bom, né? E não tinha aquele controle como eu tenho hoje, né? Isso foi a minha principal mudança. Foi acompanhar as coisas mais de perto. Ok, legal. Muito bom. E na sua vida pessoal, o que que mudou na sua vida pessoal, né? Que você tem filhos, né? O que que mudou na sua vida pessoal? Como é que ela era antes, como é que ficou depois do método? Eu tenho 3 filhas, então só tem mulheres em casa, eu sou o único homem em casa, né. Agora eu tenho mais tranquilidade, né, que eu vivia preocupado, então eu nem conseguia conversar direito com a minha família. Hoje eu tenho mais tranquilidade, né, para poder ficar com ter um tempo mais eu usar meu tempo de forma mais construtiva com eles, né. Isso foi bem importante. Qual é a idade das suas filhas, Rubens? A mais novinha tem 7 anos, a do meio tem 18 e a mais velha tem 20. Todas moram com você ainda? Sim, todas moram comigo. Não, inclusive, a mais velha eu tô puxando para trabalhar comigo já. Já está começando a aprender algumas coisas que eu quero ver se ela participa da parte administrativa comigo. Então a empresa está crescendo, né? Está crescendo, graças a Deus. Então você deve ser o cara mais mimado do mundo, né? Porque 3 filhas, eu tenho uma. Quando ela vem, inclusive, vai chegar de viagem hoje, que eu moro em São Paulo, ela mora em Recife, e hoje ela chega de noite com o marido, e já estou esperando ela aqui, sabe, ansioso, para dar uns 1000 cheiros nela, porque as filhas mimam a gente demais. E eu tenho uma, sou mimado, imagine você com 3. Ah, bastante, viu? É bom. Bom, mais uma pergunta. Você teve algum resultado com o método que eu chamo inesperado? Vou explicar melhor essa pergunta. Que quando você entrou no programa, você, claro, esperava atingir alguns resultados na sua vida, tanto na sua vida pessoal quanto na vida da sua empresa. A gente sempre tem uma expectativa quando entra no treinamento de mudar, né? Melhorar uma série de aspectos. Mas teve algo que você conseguiu que você não esperava conseguir? Eu acho que eu posso dizer em relação à lucratividade mesmo, né? Eu esperava já ter alguma melhora, mas não nesse volume que eu tive, né? Isso aí pra mim me surpreendeu bastante. Me fale uma coisa, quando você entra no programa de treinamento, você passa a fazer parte de uma comunidade, junto com outros empresários, e essa comunidade, você interage com eles e se aprende muito, né, nesse, a gente chama comunidade mesmo de empresários. Qual tem sido para você o peso dessa comunidade no seu aprendizado? Ah, tem colaborado bastante, né? As perguntas, né? Participar das lives tem sido bastante importante, né? Sempre vai colaborando com a gente em algumas dúvidas, que a gente pensa que não tem a dúvida e ali surge a questão e ajuda bastante. Rubens, o que que você mais gostou no treinamento? O que que você achou, assim, o maior diferencial desse treinamento que você fez, está fazendo, né? E quando comparado com outros treinamentos que você fez, o que que foi mais diferente ali? Geralmente esses treinamentos eles são muito impessoais, né? Eu acho que o mais gostoso desse treinamento é essa proximidade que a gente tem, né? Tanto contigo como com outras pessoas que estão participando. E isso é bastante importante. Às vezes eu já participei de cursos que eram muito impessoais, né? Até eu comecei a fazer um curso é, via EAD, não gostei, porque é só apostila, ler, prova e pronto. E isso eu não gostei. Parei o curso na hora e essa possibilidade que a gente tem de conversar, tirar dúvidas, eu acho que é um diferencial. Bom, vamos lá, já estamos nos encaminhando aqui para as 2 últimas perguntas, tá? Para lhe deixar em paz aqui. E a próxima pergunta é o seguinte: você já falou um pouco sobre isso, mas agora eu vou lhe pedir para fazer um resumo. E o resumo é o seguinte: como é que era a sua vida? E quando eu pergunto vida, é a vida empresarial, a sua empresa, e a sua vida pessoal também. Como é que era a sua vida? Como é que era a sua empresa? Se resumindo, né? Antes do método, e como é que ficou a sua empresa depois do método? Eu posso resumir antes do método em poucas noites de sono
E hoje eu posso resumir na tranquilidade, né? Porque eu sempre estava preocupado, vai vencer boleto, não recebi ainda. Então eu não dormia, né? Preciso vender mais, porque senão não vou conseguir pagar isso, pagar aquilo, comprar aquele material. Então sempre tinha essa preocupação na cabeça. E isso é claro que afeta a vida pessoal. Hoje não, tenho mais tranquilidade, tendo já algum valor no caixa, eu já consigo já comprar alguns materiais de forma própria, não preciso mais esperar os pagamentos para poder fazer minhas compras, né? Porque nem tudo é faturado, a gente tem que comprar algumas coisas à vista. Isso tem me ajudado bastante. E agora vamos para a última pergunta, então, porque é uma grande mudança de vida. Você hoje, sabendo o que você sabe do método, sabendo sobre gestão, né, que você aprendeu muito, o que que você diria para outros empresários como você? Não necessariamente do seu ramo de atuação só, mas empresários pequenos e médios de uma maneira geral. Até porque você viu no método que o método se aplica para qualquer tipo de empresa, de qualquer setor, né? Então, o que que você diria agora, né, fechando esse nosso papo aqui, para outros pequenos e médios empresários? Eu aconselho o método, porque a gente, quando vai montar uma empresa, a gente acha que apenas o nosso conhecimento do negócio basta. Só que o conhecimento do negócio não se aplica apenas no conhecer, no fazer, né? Mas também implica em muitas áreas, como a parte de RH, a parte financeira, o controle de processos, vai muito além do conhecimento. Então, nesse ponto, eu aconselho o método, sim. Muito bom, Rubens, excelente bate-papo aqui, viu? Com certeza ajudou muitos empresários ali a primeiro se motivarem, abrirem sabe, a cabeça, né? A cuca, no sentido de dizer eu também consigo. E segundo, você deu aqui algumas orientações muito práticas, né? Como é que as pessoas conseguem também dar essa virada por cima, tá bom? Então, já lhe agradeço mais uma vez pela entrevista e aí vou deixar com você as palavras finais para você fechar aqui esse nosso papo. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, eu tenho uma página no Instagram e no Facebook, RC mais CV. Pode passar lá que tem bastante coisa ali que eu divulguei. Quem quiser entrar em contato comigo, eu tenho aqui o meu telefone e o meu e-mail. Então, quem quiser pegar, está aqui atrás das informações. Fica um grande abraço para todos e para você também. Obrigado, Rubens. Um grande abraço.